Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de formação geral básica. Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Hoje o nosso objeto de conhecimento ele é um pouco mais extenso. Por quê? Porque nós vamos falar de publicidades contemporâneas, campanhas e também no aspecto político. Então, para melhor entendimento de vocês, essa aula ela vai ser dividida. Então, nós teremos agora a parte 1 e posteriormente nós teremos a parte 2 para vocês conseguirem entenderem melhor esse conteúdo passo a passo. Então, aqui nós teremos algumas considerações, análises e vocês vão aprendendo aos pouquinhos. Então, para iniciarmos, vocês precisam saber o que são essas publicidades contemporâneas. O que vem aí na mente de vocês? Então, a publicidade contemporânea é a comunicação persuasiva adaptada aos meios digitais, utilizando linguagem verbal e não verbal, ou seja, tanto aquela linguagem escrita, falada, mas também a linguagem não verbal, que são os gestos, são as imagens, são os sons, então tudo isso é comunicação. Voltada à promoção de ideias, produtos ou candidatos, que nós vamos observar em outro momento. As características atuais são a presença nas redes sociais, como Instagram, TikTok, o YouTube. É uma linguagem direta e emocional, principalmente porque tem esse intuito de convencimento. Nós temos o uso de memes, trends, influenciadores, estratégias de segmentação, ou seja, o público-alvo bem definido. E qual a reflexão nós temos? Como a linguagem da publicidade mudou com a internet. Em outros momentos, nós já falamos sobre os gêneros textuais, tipologias textuais e como a comunicação, a linguagem em si, ela vai mudando conforme o tempo. Então, com o avanço da tecnologia, com a globalização, nós temos outros meios de comunicação. Hoje nós temos a internet, nós temos as redes sociais, então a informação acontece de uma maneira mais rápida. Não só a informação em si, mas, por exemplo, a venda de um produto, trends, como é famoso no TikTok. Então, tudo isso faz parte da nossa atualidade. Por isso que o nome é publicidade contemporânea. Toda vez que vocês observarem essa palavrinha, essa palavra-chave de contemporâneo, pense que é algo atual, que faz parte da nossa atualidade. Sendo assim, uma linguagem publicitária digital, ela tem elementos marcantes, ou seja, ela tem brevidade e impacto. Por quê? Quando você assiste um story ou algum vídeo, você quer que ele acabe. Então, quando ele é muito extenso, você fala, nossa, que vídeo chato, você se perde ali no meio do caminho. Então, essa linguagem da internet é uma linguagem que é mais breve, mais rápida. É por isso que surge o TikTok, surge aqueles Reels do Instagram, que são aqueles vídeos curtos, mais rápidos, que é para prender ali a atenção do público-alvo. Nós temos apelos emocionais e afetivos, nós temos também as famosas hashtags, nós temos os emojis, temos uma intextualidade presente nisso. Por quê? Porque nós temos uma brincadeira, uma multimodalidade, nós temos uma interação de texto, imagem, vídeo, som. Nós já tivemos uma aula que nós falamos como a intextualidade é presente também na nossa atualidade. Também observamos a interdiscursividade, então tudo isso é presente na comunicação. Um exemplo disso é que nós temos aqui a marca iFood, que tem uma campanha no Instagram com a postagem com a seguinte frase: tá com fome? Deixa que o iFood resolve. Aqui nós temos uma combinação de uma linguagem informal, mais emojis, mais um apelo à praticidade. Por quê? Professora, eu não consegui observar com essa linguagem informal. Então, olha só aqui o início da frase, tá com fome. Esse tar aqui é super informal. E depois nós temos toda uma multimodalidade, que é o quê? O texto, mais imagem, mais som, mais vídeo e apelo à praticidade. Por quê? Porque quer convencimento. Então, se você está aí com fome, não quer preparar algo, não quer ir para a cozinha, não quer ter trabalho, pede um iFood que o seu problema está resolvido. Então, olha só o apelo emocional e essa ideia persuasiva de convencimento a partir aí de uma praticidade.
Nós temos, nesse sentido, vários tipos de publicidade em ambientes digitais. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem, porque que essa imagem ela quer nos dizer? Ela quer dizer que nós temos uma mistura aí de vários elementos. Então, quando nós falamos desses tipos de publicidade, nós temos algumas classificações. É igualmente quando nós estamos estudando as tipologias textuais, que nós temos lá a tipologia injutiva. Então, tem várias classificações dentro de um conceito-chave maior. Para iniciar essas classificações, nós vamos falar sobre a publicidade institucional, que é o foco na imagem da marca. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo da Natura promovendo sustentabilidade. A empresa tem essa característica em todas essas campanhas, ela tem esse objetivo de falar sobre a sustentabilidade. E quando ela fala sobre isso, ela aproxima o seu cliente ali do produto. Por quê? Quais são os assuntos discutidos na atualidade? É justamente falando sobre isso, falando sobre temas climáticos, falando sobre temas do meio ambiente. Então, a Natura tem essa estratégia comunicativa e de preservação que faz com que o seu produto ganhe uma visibilidade maior. Temos também a publicidade promocional, ofertas e descontos. E aí eu coloquei aqui, não poderia deixar de fora o exemplo da Shopee com aqueles cupons relâmpagos. Um exemplo disso também é que está acontecendo agora recente com as Black Fridays. Então tem aquelas campanhas que destacam lá o valor, o preço promocional das suas peças, dos seus produtos, de tudo aquilo que quer vender. Então, quando você utiliza essa linguagem, por exemplo, relâmpago, diz o quê? Que é algo rápido. Então, se você não comprar, se você não for rápido, você vai ficar de fora da promoção. Então, tudo isso aqui nós temos mecanismos persuasivos de convencimento para chamar a atenção do leitor. Outro exemplo mais atual e até mais próximo da realidade de vocês, que utilizam bastante o TikTok, o Instagram, são a publicidade a partir de influenciadores. E aqui eu coloquei a Juliette, que é uma influenciadora que depois que ganhou o BBB, se tornou famosa, promovendo a marca que é a Avon. Então, esses influenciadores, eles têm esse trabalho de vender ali um produto, de promover a marca. Eles têm um número determinado de seguidores, têm um alcance, um público-alvo muito grande. Então, a partir do momento que eles falam sobre determinado assunto, a marca ela pode ser conhecida, pode ser utilizada. Então, tudo isso estratégias de marketing que são utilizadas para chamar a atenção e tudo isso a linguagem é presente. Então, sempre façam esse link com a língua portuguesa, porque aqui nós temos a semiótica, que é a ciência que estuda todos os sistemas. Então, você tem aqui um recurso, por exemplo, de cores, de sons, da construção da frase. Então, nós temos elementos coesivos, de coerência. Então, tudo isso é presente. Também temos a publicidade interativa, que envolve o público. Aqui eu coloquei uma propaganda do Guaraná Antártica, que falava sobre postar um vídeo lá no TikTok. Tem essa questão das leituras do QR Code também, que é bastante recorrente agora no nosso dia a dia. Ou seja, a marca, ela promove um desafio, você vai lá, compra o produto, você grava um vídeo. Então, tem aquelas famosas trends e isso vai viralizando muito rápido. Então, isso também é uma oportunidade da marca se aproximar ali com o seu cliente, saber qual é o seu público, conhecer um pouco sobre a história dos seus clientes. Então, ela faz essa interligação. Então, isso também é uma estratégia das publicidades contemporâneas. Agora vamos falar sobre um assunto muito importante quando nós falamos sobre essas publicidades, que são as fake news e essas publicidades disfarçadas, que são as publicidades camufladas, que é quando o conteúdo parece informativo, mas na verdade é publicitário. Um
Um exemplo disso é uma postagem de blog que recomenda um produto, mas é patrocinada. Então, atenção, é fundamental ler criticamente. Nem todo conteúdo é neutro. Inclusive, em outra aula, nós estudamos sobre uma relação de texto e interesse. Então, você aprendeu que todo texto ele tem algo por trás, ele tem uma intenção. Nenhum discurso é neutro, ele é criado em determinado tempo, contexto social, cultural, político, então tem uma vertente por trás, tem uma ideia ali enunciativa. Então, quando vocês consumirem algo, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, no antigo Twitter, chamado de X atualmente, vocês precisam se posicionar criticamente com o que vocês estão observando e consumindo. Agora que você aprendeu tudo isso sobre essas publicidades contemporâneas, sobre campanhas publicitárias, nós vamos partir para a nossa atividade. Lembrando que no último slide também tinha um tópico falando sobre fake news, e nós já tivemos uma aula também sobre fake news, como identificar uma fake news, então vocês já sabem sobre isso, não é algo mais desconhecido. Então vamos agora para a nossa atividade com o texto 1. Postagem publicitária no Instagram. Tá com fome? O iFood resolve em minutos. Peça agora e aproveite o cupom. Hashtag Fome0. Então, olha só aqui, ó, para quem não sabia o que é uma hashtag que foi falada, é esse sinal aqui, mais conhecido como jogo da velha, e aí vem palavras-chave curtas em seguida. Para quem também não sabe o que é, não consegue identificar os emojis, são todas essas representações gráficas. Ao lado, eu coloquei uma imagem com a mesma frase que foi descrita anteriormente. Então, olha só. Tá com fome? O iFood resolve em minutos. Peça agora e aproveite o cupom Fome0. Logo abaixo tem assim, promoção válida até hoje. Baixe o app, que é o aplicativo, e peça já. Então, vocês conseguem identificar qual a diferença entre esse texto aqui e essa imagem? O que é que essa imagem ela agrega no sentido publicitário? Agora vamos seguir para o texto 2. Trecho de um artigo. As novas formas de publicidade em ambientes digitais mesclam entretenimento e persuasão, tornando mais difícil o leitor distinguir o conteúdo informativo do publicitário. A linguagem é breve, visual e afetiva, buscando aproximação emocional com o público. Aqui, olha só, isso é um trecho de um artigo falando sobre as novas formas de publicidade. Então, vocês conseguem distinguir a diferença entre o texto 2 para o texto 1, que foi apresentado juntamente com a imagem, com o banner, com o post do Instagram? Então, observem aí esses detalhes. Lembrando que essa questão foi do Enem de 2019 e foi uma questão adaptada. Então, vamos lá. Com base nos textos que foi apresentado para vocês, tanto o texto 1 quanto o texto 2, qual é o objetivo principal da publicidade contemporânea em ambientes digitais? Vamos às nossas alternativas. Letra A, transmitir informações detalhadas sobre produtos e serviços. Letra B, promover o consumo por meio de estratégias emocionais e multimodais. Atenção aqui para essa palavra-chave, o conceito de multimodalidade, imagem, som, texto. Letra C, estimular a reflexão crítica sobre o uso das redes sociais. D, priorizar a clareza e a objetividade, evitando recursos visuais. Letra E, informar o público sobre a origem e os valores éticos das marcas. Ou seja, dentre essas opções, letra A, B, C, D, E, e o que foi apresentado para vocês, tanto no texto 1, com aquele trecho daquela frase, tanto com o post do Instagram e, em seguida, o trecho do artigo, com base nesses dois textos. Olha só o comando da questão.
com base nos textos. Então, é os textos de modo em conjunto. Qual é a alternativa correta? Então, coloca aí o seu gabarito e vamos seguir para a nossa correção. Então, olha só, aqui o nosso gabarito é a letra B. Promover o consumo por meio de estratégias emocionais e multimodais, que é essa junção do texto mais a imagem. Professora, por que não seria a letra A? Transmitir informações detalhadas sobre produtos e serviços. Ambos os textos não falavam sobre isso em específico. Letra C. Estimular a reflexão crítica sobre o uso das redes sociais. O trecho do artigo até trouxe isso, mas o texto 1 não falava. Letra D. Priorizar a clareza e a objetividade, evitando recursos visuais. Será que lá no trecho 1, no texto 1, teve esse evitamento desses recursos visuais? Pelo contrário, lá nós tínhamos um recurso multimodal, que era o post do Instagram, a junção de texto mais imagem. Letra E. Informar o público sobre a origem e os valores éticos das marcas. Isso aqui também não era presente, isso não era uma marcação nem do texto 1 e nem do texto 2. Então, observem que a partir do texto que vocês têm, que vocês vão analisar, vocês precisam observar algumas características e observar o comando da questão. Não era para você analisar o texto 1 de forma isolada e o texto 2. Era para fazer uma junção desses dois textos e chegar num denominador comum. O que é que eles queriam passar? O que é que eles queriam dizer? Então, visto isso, vamos seguir para o nosso resumo da nossa aula. O que é que você aprendeu hoje? Vocês aprenderam sobre comunicação persuasiva, adaptada aos meios digitais, observaram que tem o uso de memes, trends, dos influenciadores. Nós temos a multimodalidade presente, que é a integração entre texto mais imagem, som, vídeo. Temos uma promoção de ideias, ler criticamente, uma linguagem verbal e não verbal, que é aquela escrita, falada, mas também as imagens, os gestos. Observaram que os apelos emocionais e afetivos é presente nesse tipo de publicidade e uma linguagem direta e emocional. Então, tudo isso faz parte dessas publicidades contemporâneas, essas campanhas publicitárias. Olha só como a comunicação é presente, como a linguagem vai evoluindo também conforme o tempo. E vocês vão observar na parte 2 isso voltado às campanhas políticas, como o objeto de conhecimento pediu uma análise dessas campanhas publicitárias, mas também dessas campanhas políticas. Então, vocês vão observar também tudo isso na parte 2. Aqui estão as referências da nossa aula, tudo que foi criado, pensado, as imagens, os exemplos, tudo isso é selecionado para ser passado para vocês. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, conto com vocês nas próximas aulas, não esqueçam de fazer as suas anotações. E é isso, encontro com vocês nos nossos próximos encontros. Tchau, tchau!